Então vamos lá. Condições adversas das vias para motociclista. No Brasil, nem sempre há vias bem projetadas, bem construídas ou bem conservadas, além de sinalizações inadequadas. No entanto, devemos considerar as condições das vias e suas adversidades. As principais condições adversas das vias são sinalização inadequada ou deficiente, lombadas, ondulações e desníveis, pavimentação inexistente ou defeituosa, ausência de acostamento, aclives ou declives muito acentuados em má conservação, buracos, falhas e irregularidades na pista. Pista ou faixa de rolamento com largura inferior à ideal, pista escorregadia ou com drenagem inadequada, permitindo acúmulo de água. Curvas mal projetadas ou mal construídas. Falta de manutenção das pistas em relação à vegetação, uma vez muito próxima da pista, ou aquelas que acabam tirando a visibilidade da sinalização. São aquelas, por exemplo, aquelas árvores que estão na frente das placas, né? É uma placa ali de velocidade, por exemplo, aí tem um galho que está na frente dessa placa. Isso tudo aí é condições adversas para o condutor, não é isso? É condições adversas de via, né? Uma via que não está... Eles têm que conservar a via, tirar as árvores que estão tampando as placas e tal, porque é uma condição adversa de via. Outras superfícies: trilhos, valetas, sonorizadores e emendas no pavimento. A posição mais segura para passar trilhos, sonorizadores é em ângulo de 90 graus. Passar em diagonal ou em ângulo menores poderá deslocar a roda dianteira da trajetória, provocando zigue-zague e possivelmente a queda. Se a aproximação e o posicionamento estiverem corretos, a moto irá vibrar e balançar, sem apresentar perigo. As motocicletas comportam-se muito melhor em superfícies que proporcionam boas aderências. Algumas das condições que podem deixar uma pista perigosa com pouca aderência são pavimento molhado, particularmente logo após começar a chover, manchas de óleo na pista, estrada de terra ou acúmulos de pedregulhos e areia nas estradas pavimentadas, lama e gelo, faixa pintada na pista, placa de aço, especialmente quando molhadas. Aquela faixa longitudinal amarela que divide a pista, ela é escorregadia demais. Se começar a chover, o motociclista andar em cima daquela faixa amarela, é arriscado ele cair, que ela fica escorregadia. Como pilotar nessas condições? Sempre pilote com a velocidade compatível com a via em pontos de baixa aderência, principalmente em curvas. Tenha cuidado ao acelerar, frear e trocar de marcha para não derrapar. Para reduzir a velocidade, pare de acelerar e, ao frear, utilize ambos os freios, acionando o dianteiro com a maior intensidade. Onde há acúmulos de água, areia, folhas e sujeira na pista, cuidado na transposição de faixa ou pista, como por exemplo, do asfalto limpo para o acostamento com areia. Sempre redobre a atenção, assim evitando ser pego de surpresa para não se envolver em acidentes. A ausência ou deficiência de sinalização é um grande fator de risco. Em descidas longas, rampas, ladeiras íngremes ou descidas de serra, não se deve confiar apenas nos freios. Condições adversas de carga para motociclistas. Para transportar uma carga maior, mesmo que esteja bem instalada, é necessário ter experiência. As causas mais comuns de acidentes provocados pelas cargas são carga mal distribuída, mal embalada ou acondicionada inadequadamente. Carga mal colocada ou mal distribuída pode causar vibrações e oscilações na moto. Sempre que transportar carga, o condutor deve observar os seguintes pontos: o volume, peso e altura devem ser compatíveis com a capacidade da moto. Veja as especificações do manual de cada fabricante. A carga deverá ser bem compactada e imobilizada, e quanto mais baixa, melhor. Algumas motos podem ser equipadas com sacolas laterais, nas quais a carga deverá ser igualmente dividida. É preciso parar e conferir a carga no trajeto, se for longo, para ver se não se soltou
ou se está mal condicionado. Então sempre, se o trajeto for muito longo, é sempre bom você dar uma parada e conferir a carga, né? Se por acaso ela está no peso certo, se ela não está de lado, se ela não está caindo. Porque além de você perder a carga, pode provocar um acidente em você também. Você também pode cair por causa daquela carga mal condicionada ali. Condições adversas de passageiros. A motocicleta deverá estar equipada com assento apropriado, com espaço suficiente para o passageiro, sem que o piloto tenha que se deslocar para frente. As pedaleiras para que os passageiros apoiem os pés firmemente. Os equipamentos de proteção para o passageiro deverão ser igual ao do piloto. O condutor deverá incluir o passageiro com as seguintes instruções. O piloto deve ser o primeiro a subir na moto e ligar a moto. A seguir, subirá o passageiro, que só deverá colocar os pés na pedaleira depois que estiver sentado. Tem muito passageiro que ele vai subir numa motocicleta, primeiro ele pisa na pedaleira, depois ele monta. Aí quando ele pisa na pedaleira, ele joga a moto para a esquerda, principalmente se for muito pesado, né? Então se o motociclista não estiver atento ali, na hora que o passageiro pisa ali na pedaleira para subir na moto, eles vão derrubar a motocicleta. Então suba e depois você pisa nas pedaleiras. A pedaleira não é para subir, é para quando você subir, você pisar. Não tire os pés das pedaleiras nas paradas. Sentar próximo ao piloto, segurando em sua cintura ou quadril. Manter as pernas e as roupas longe dos escapamentos, da corrente e de outras partes móveis. Acompanhar os movimentos e a inclinação do corpo do piloto em curvas. Isso quer dizer o seguinte, quando o motociclista estiver curvando para a esquerda, o passageiro tem que curvar junto. Curvou para a direita, o passageiro curva junto. Porque se o motociclista ir para a esquerda e o passageiro para a direita, são forças contrárias. Aí vai derrubar o motociclista. Sentar próximo ao piloto, segurando sua cintura ou quadril. Você tem que sentar, você como passageiro, você senta, trava as pernas na cintura do motorista, do condutor. E segura no quadril dele ou atrás, né? Tem um lugar de segurar atrás. O piloto deve alertar o passageiro antes de fazer umas manobras radicais. Ele vai fazer uma manobra que é um pouco arriscada, né? Que pode colocar em risco o passageiro, ele tem que avisar para ele, olha, fazer uma manobra aí, segura firme aí, trava o joelho aí que eu vou fazer uma manobra aí que é meio arriscada. Condições adversas do piloto. O estado físico e mental do condutor interfere na sua forma de dirigir. O uso de medicamentos ou drogas que alterem a percepção, o cansaço, o sono, a fadiga e o estresse. Falta de concentração e telefone celular ao dirigir. E isso aí a gente tem visto demais. Um pessoal pilotando com o celular agarrado assim no capacete. Eu não sei como é que os caras estão conseguindo fazer isso, mas eles estão fazendo. Transportar animais soltos e desacompanhados. Álcool e droga atualmente são responsáveis por 50% dos acidentes. Olha para você ver, 50% dos acidentes por injeções de álcool e drogas. Os principais fatores adversos que devem ser observados são deficiência visual, motora ou auditiva, alteração da percepção por injeção de álcool, droga ou medicamentos, cansaço, sono, fadiga, estresse, psíquicas dependentes do grau de manifestação, portadores de doenças como epilepsia, neurose, psicose, psicológica e emocionais. Então, são condições adversas do piloto. Então, as condições adversas aí da motocicleta são essas daí. São uma, duas, três, quatro, né? São só quatro. Mas são muito importantes, não é verdade? São muito importantes. As condições adversas aí são as das vias, das cargas, dos passageiros e do piloto. Vamos falar agora sobre noções de veículos de duas rodas. Motocicletas. Veículo de duas rodas, condutor na posição montado. Por que isso? Porque a motocicleta, você monta na motocicleta. Você pisa aqui com o pé esquerdo e com o pé direito você passa por cima da moto e monta nela. Por isso que é na posição montado. Motocicleta, montado. Motoneta, veículo de duas rodas, condução na posição sentado. A bis, por exemplo, é uma motoneta. Então você vem com os dois joelhinhos assim e senta. Você não sobe, você não monta nela não. Na bis você senta. Por isso que a motoneta é sentado. Ciclomotor, veículo de duas ou três rodas com até 50 cilindradas, velocidade de até 50 km por hora, condutor na posição montado. A ciclomotor também você monta, você não senta nele não, você monta. Triciclo, veículo de três rodas.
Devido à facilidade de compra e valor inferior de um carro, as motocicletas assimiladas aumentam muito sua quantidade de circulação. Com isso, aumentou também o número de acidentes, grande parte deles fatais. Motocicletas e similares tornaram-se veículos de grande utilidade, seja no transporte passageiro, seja no transporte de carga. Se o condutor de motocicleta pilotar seu veículo de forma consciente e trajando-se adequadamente, a possibilidade de se envolver em um acidente e de se ferir diminui. Óbvio, né, pessoal? Se ele dirigir aí conscientemente, respeitando as regras de circulação, respeitando a legislação de trânsito, respeitando os condutores, né, os motoristas de carro, os próprios colegas de motocicleta, ele diminui bastante o risco de morte em motocicleta. A questão principalmente do respeito às regras de circulação, principalmente. O que motociclistas devem observar? Ver e ser visto. Trafegue sempre com o farol aceso. Além de ficar mais visível, sua falta constitui infração. Sempre tem que conduzir com o farol aceso. Se o farol não estiver aceso, você vai ser multado. Mas hoje, as próprias motocicletas elas já vêm com esse dispositivo. Quando você liga a motocicleta, ela já acende o farol. Aí você tem que ficar atento se esse farol não queimou, não quebrou, para você não ser multado. Sinalização. Sinalize com antecedência sua intenção no trânsito. Ultrapassagem. Dê espaço de segurança entre a moto e o carro. Procure sair do ponto cego de visão do motorista. Nunca ultrapasse em pontes, túneis e viadutos, salvo se houver sinalização permitindo. Nunca trafegue ou ultrapasse nos espaços entre veículos. A ultrapassagem deverá ser feita pela esquerda. É a mesma coisa do carro, né? A ultrapassagem é feita pela esquerda, ok? A gente vê muitos motociclistas ultrapassando pela direita. Pode? Claro que não. Vamos falar aí sobre os cruzamentos. Cruzamentos. 1/3 dos acidentes ocorrem nos cruzamentos. Portanto, ao se aproximar, sua velocidade deve ser reduzida. Fique atento para parar, caso tenha que ceder o direito de preferência a veículos em situação de emergência e pedestres. O motorista pode trafegar à direita de um carro, mas não pode ultrapassá-lo em cruzamento, pois se o motorista for convergir para a direita, pode não vê-lo. Está falando aí da motocicleta, né? Você pode até conduzir à direita de um motorista. Você não pode ultrapassar ele pela direita. Aí não pode. Distância lateral. Em pista de mão dupla, procure circular no centro da faixa de trânsito, para ficar mais diante dos veículos que circulam em sentido contrário. Não trafegue muito próximo a veículo estacionado, para não ser surpreendido com a abertura das portas dos veículos. Então você tem que ficar atento quando você estiver andando com sua moto, que se você passar muito perto de um carro que está estacionado, ele pode abrir a porta e te derrubar. Então não passe muito próximo a veículos estacionados, para você não ser surpreendido com a porta sendo aberta e você voar.